Maria era única. Aí a gente fala, não, mas outras poderiam não se ter a condição e não se corromper, será? Porque a gente tem uma criação representada para nós por Adão e Eva. Né? Adão e Eva representam uma criação de um modo geral, mas vamos falar de Adão e Eva. Essa criação veio antes do pecado original, antes do contato com o inimigo, antes que o inimigo botasse essa criação toda a perder. Então, eles também não tinham mancha, eles também não tinham mácula do pecado original, eram puros. E assim mesmo cederam, como tantos, como a gente serve até hoje. E não estou falando de um ou de outro, todos. Nós todos, em algum momento, acabamos cedendo a essas tentações. Somos suscetíveis a essas tentações. Que Maria não conhecia. Entenderam a diferença do coração de Maria? Maria não conhecia essas tentações. Por isso não afetava Maria, era blindada. Então, aonde a gente chega, Maria era única. Ela era única, porque não se deixou levar, não se corrompeu, não se manchou. Quando todas antes dela se mancharam. Por isso a nova Eva, né? Ela quer dizer a mãe de todos. E Adão, você sabe o que quer dizer Adão, né? Vem da palavra, é Adam, né? Que eles chamam em hebraico, vem da palavra Adamá, que é terra. Então, Adão tem essa simbologia, veio da terra, né? Isso Adam. E então, e Jesus o novo Adão. Né? E aí Jesus nos mostra, o Evangelho nos mostra, através da vida de Jesus, que ele também foi tentado. Né? Ele também foi tentado. Tentado no deserto. Agora, essa tentação era do demônio em pessoa ali tentando ele? Ou eram as dúvidas que nós todos temos entre o bem e o mal? Essa luta interna com os nossos demônios. Poderia ser a parte humana dele, falando, olha, eu não preciso passar por tudo que eu vou passar. Eu posso ser o rei de tudo, de todo esse mundo. Eu tenho poder para isso. Ele podia pensar assim. Então essas tentações nos mostram que a força da luta do bem contra o mal. Então, o que é o bem e o que é o mal? Aí vemos que até Einstein, né? Ele foi um dos que falou sobre isso. O que é o mal? É a ausência do bem. E se tiver o bem, é a ausência do mal. Não vivem juntos, né? Não são, e têm poder igual. Onde um está, o outro não está. Né? Então não é que Deus colocou o mal no mundo, ou que o mal penetrou o mundo. Muitas vezes, quando o mal está tomando conta, deixamos o bem de lado. E Maria nos ensina simplesmente fazer o bem. Então, quando vemos para ela, vemos aquela que protege a qualquer um, aquela que ajuda a qualquer um, aquela que se compadece de qualquer um, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio. Ela não julga. Maria acolhe. Maria recebe no coração. Então essa é a diferença. Essa é a nossa diferença. Isso é o que vemos de Maria, que chega, como eu falei anteriormente, chegou até gerar o espanto do próprio anjo Gabriel. Porque se a gente vê quando ele foi falar com Zacarias naquela época eram muitos sacerdotes no templo, tinham muitos, e muitas vezes eles serviam no templo, como eles chamavam, uma vez na vida, tamanha era a fila. E aquele dia era o dia de Zacarias, pai de João Batista, futuro pai de João Batista. E João Batista
e Zacarias estava acendendo os incensos, preparando tudo, veio com os incensos para o altar, e lá estava quem? Gabriel. E ele leva aquele susto e fala: não tenhas medo, eu estou aqui a serviço do Senhor. Tu vais gerar, tu e tua mulher vão gerar a Isabel, né? Ou Elizabeth em algumas escrituras, em algumas traduções, vai gerar um filho, e ele, 80 e lá vai fumaça. Isabel por aí também, mesmo caso de Joaquim e Ana. Também Isabel considerada estéril. Que a gente não sabe se era. É que normalmente a esterilidade ficava com a mulher, porque o homem era feio, e era uma sociedade patriarcal. Então sempre o homem era feio. Então o homem nunca tinha defeito. Quem tinha defeito, se tinha algum problema, era da mulher, não era do homem. Era assim ainda, né? E Zacarias então solta um sorriso, porque ele achou aquilo um absurdo, porque ele estava falando que o anjo castigou ele, ele disse: só porque não cresse vais ficar mudo até o dia que essa criança nasceu. E ele não falou mais até o dia que João Batista nasceu, só falou quando pegou João Batista no colo e foi apresentar para a comunidade, falando que o nome era João. Aí a língua estragou e aí ele falou. Então o anjo sempre chegava: não tenham medo, porque ele é uma criatura, apesar de linda, apesar de bonita, um ser de luz, um ser celestial, ainda assim nos assusta, não é do nosso convívio, não somos acostumados a ver anjo por aí. E quando ele chega e encontra Maria, te ama, E quando ele chega e encontra Maria, o que ele fala? Ave, ó cheia de graça. Encontraste graça no Senhor. Ele se assusta quando vê aquela formosura, mas não a formosura da beleza física, a beleza espiritual e a pureza espiritual que só eles tinham. E o que ele pensou? Como alguém que vive aqui, alguém do mundo, consegue ter isso que nós que contemplamos a face do Senhor não temos? Igual a nós que contemplamos a face do Senhor, e até mais um pouco. Por isso ela é elevada ainda acima dos anjos. Então, quando o bem supera o mal, deixa de existir o mal. O que aconteceu? Jesus superou todas as tentações. O mal não prevaleceu. Prevaleceu o quê? Prevaleceu o bem. Então, esta entrada do mal, quem deu foi nós mesmos, através de Eva, através de toda essa história que a gente conhece, representada por Eva e por Adão, mas de uma humanidade em geral, o ser Senhor de si, o Deus de si mesmo. Eu resolvo, eu determino, eu faço, e assim será. Dá poder a uma pessoa, você vai conhecer ela rapidinho, você vai entender bem como é que ela é. Então, Maria veio nesta contramão, digamos assim, de tudo que o mundo estava habituado e está habituado a ver. Por isso Maria nos encanta, Maria nos cativa, Maria nos atrai. E não é só a nós, a toda a igreja, a toda essa igreja que cultua, e que sempre a viu como o portal por onde passou nosso Senhor Jesus Cristo, o portal por onde entrou o bem maior na face da terra, que foi Maria. Teólogos até hoje usam muito e com muita frequência a palavra transparência para Maria, porque eles falam que se você quiser olhar o Espírito Santo, se você quiser ter a visão do Espírito Santo, basta que a gente olhe para Maria. Ela é o templo do Espírito Santo.
Então, Maria é única. Só poderia ser ela. Não poderia ser outra. Não existia no meio de nós outra pessoa. Então, quando falam, olha, podia ser qualquer uma, Deus não estava procurando um útero para o filho dele. Não estava procurando uma barriga para o filho dele. Então tinha que ser essa pessoa pura, porque aquele sangue que correu por nós, aquela carne que foi ferida por nós, de quem era? De Maria. O que comungamos, que é o corpo e o sangue de Jesus, na Santa Eucaristia, não é isso que nós comungamos? O corpo e o sangue, de quem é esse sangue? De Maria. De quem é esse corpo? É de Maria. Porque Jesus só pode herdar esta carne e este sangue de Maria. O Pai é etéreo, o Pai é celestial. Como poderia ser qualquer uma? Como alguém em sã consciência pode nos dizer que qualquer uma podia ser um? Jesus só precisava vir. Não é bem assim. Veio um homem. E ainda para espanto de todos, no seio de uma família. Né? Para nos mostrar, dignificando não só essa família, mas todas as famílias através do conhecimento. Aqueles que veem a família como algo sagrado. Aqueles que veem a família como compromisso. Ah, mas todas as mães amam seus filhos, será? A gente vê mães e mães, né? Eu já vi mães, né? A gente já fica sabendo de mães que matam os filhos. Não esperam nem nascer. Ah, vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar, sei lá, enfim. Não estão aqui para julgar também. Mas existem mães e mães. E que mãe poderia ser a mãe de um Deus? Senão uma especialmente preparada para isso. Uma única entre todas. Bendita entre todas as mulheres. Essa é a Maria. Então isso é que nós temos que entender para entender. Ah, mas então vamos lá. A maternidade. Maria é mãe de Deus. Isto foi determinado no Concílio de Éfeso, em 431. Esse acho que foi, se não me falha a memória, o terceiro concílio da igreja foi esse. Esse foi o terceiro concílio, ou seja, bem nos primórdios do nosso cristianismo, estava lá, né? Já estabelecendo-se que ela era a mãe de Deus. Houve muita controvérsia, porque é mãe de Deus, é mãe de Deus. Né? Por que houve controvérsias? Porque existiam pessoas, Nestor, Plotino, Maniqueu, enfim, uma série deles, que viam Jesus como um homem que atingiu a divindade. Viam Jesus, alguns, enviado de Deus, mas não de Deus. Então, mãe de Deus não. Olha onde foi parar. Mãe de Deus ela não pode ser. Então houve as controvérsias. Né? Agora, quando nós percebemos que Jesus é o Verbo encarnado, é aquele que é Deus querendo conviver no meio de nós. Jesus foi Deus querendo conviver, nos conhecer. É isso que nós temos que ter. A parte lúdica da coisa, sabe? Tem que deixar para a catequese. Tem que deixar para as crianças para começar a entender esse Jesus. Porque ele não pode falar isso com criança, então não vai entender. Agora nós já convivemos com isso. Então Jesus é Deus encarnado, querendo nos conhecer. Um Deus que não quer julgar, um Deus que não quer determinar, um Deus que queria nos conhecer e saber das nossas dificuldades, como é que vivíamos. Essa é a grande verdade. E esse que veio para salvar toda a humanidade perdida. Mas espera aí, aonde erramos? O porquê dessa humanidade desviada? Foi a vida de Jesus. Esse ensinamento de Jesus. Foi Jesus mostrando de novo o caminho, retomando um caminho que foi desviado.
Então, o que Jesus prega em toda a sua vida pública? O que ele pregou sempre? Olha, é a unidade. Quer ser o mais importante? Sirva a todos. Quer ser o primeiro? Seja o último. É para tirar essa coisa que temos, essa vaidade e essa determinação de querer ser mais e mais e mais, e nunca estamos contentes. Vemos gente que acaba detendo o poder na mão e fazendo misérias, e fazendo abominações. Então Maria, quando decretaram que era mãe de Deus, é crendo neste Jesus que sim, é o Filho de Deus enviado a ela. Se ela não fosse mãe de Deus, ela não teria visita do anjo, ela não seria preparada para isso. Ela não estaria em conformidade com Deus. Então, é mãe de Deus, sim. E isso foi decidido, todos esses dogmas, com exceção de um, somente de um, todos eles foram decididos em concílio, ou seja, um conjunto de padres e bispos e patriarcas, que são os bispos mais importantes lá dos católicos ortodoxos, né, dos católicos orientais, lá se chamam-se patriarcas. Seriam os cardeais aqui, alguma coisa assim do gênero. Então, todos esses concordaram nesta maternidade divina, prevista na Sagrada Escritura. O que tem de Maria na Sagrada Escritura realmente é muito pouco. Vemos quase nada de Maria na Sagrada Escritura. Porém, o que vemos dela na Sagrada Escritura é de uma profundidade absurda. É de uma importância inominável. As poucas vezes que ela aparece e que se fala dela é nessa condição, a condição de mãe de Deus, a condição máxima de um ser vivo. Então eu tenho que entender esse ser vivo. Então por isso Maria tinha essa pureza, por isso Maria era única. Aí vem a virgindade perpétua, e isso foi debatido, que eu vou falar uma coisa, isso foi muito questionado, isso foi muito debatido. Por quê? Porque até na virgindade, até na pureza, eles acreditavam. Porém, como depois do parto e numa vida conjugal com São José, ela continuou virgem. Ninguém concebia isso. Então, foi se estudando, foram se preparando, até que para chegar nessa condição da virgindade perpétua. Foi no concílio, isso foi alguns anos só depois, foi no concílio de Latrão, um pouquinho de tempo à frente, são uns 300 anos, em 649. Foi nesse concílio que foi decidida essa maternidade divina. E exatamente na busca no Antigo Testamento. Está lá em Ezequiel. Olha o que Ezequiel fala. A profecia de uma porta que permanece fechada após o Senhor passar por ela. A interpretação patrística como um símbolo da virgindade de Maria. Ou seja, por onde Deus passou, ninguém mais poderia passar. Então, o que os convenceu? O simples fato de saber que ela foi o templo do Espírito, ela foi o transporte, o templo de Jesus, carregou Jesus, santificada então, pelo próprio Jesus. E ela, como esse templo santificado, mesmo após o parto, a virgindade não foi corrompida. E nem José teve uma vida matrimonial com ela. Entra assim, coisa de homem e mulher, marido e mulher. Viveram juntos, ele os acompanhou, os protegeu, e olha que a missão de José não foi fácil logo desde o início. Mas assim mesmo ele presente, ele comparecendo, sempre à frente de tudo, protegendo e fugindo para cá, para lá, cuidando, e não teve esse contato, porque ele próprio
ele próprio sabia que ele não era digno disso, desta mulher que recebeu o Altíssimo. Então, lá quando a gente vê tanto em Lucas, principalmente em Lucas é mais, Mateus fala alguma coisa, mas Lucas é muito mais detalhado, que o anjo fala: olha, não conheço homem algum, como é que eu vou engravidar? Como é que eu vou dar à luz? Esse homem me tocou. Já era um espanto. E ele fala assim: o Espírito de Deus te cobrirá. É cobertura mesmo, como a gente fala, né? Cobrir. O Espírito de Deus te cobrirá. E ali ela engravidou, naquele exato momento. Agora, poxa, teve um bebê e continuou virgem, sem mácula. Como foi isso? Ninguém sabe. A única coisa que ele sabe é que ela permaneceu virgem. E tem um livro que fala a vida de José, o carpinteiro. E Jesus, na morte de José, Jesus está ali e falando para todos, e ele fala, depois que ele fala tudo que ele queria de José, ele ainda fala: graças a Deus eu tive, graças a meu pai eu tive ele comigo, e tive minha mãe incorruptível e impoluta. Então, essa virgindade permaneceu, essa virgindade continuou após o tempo, e aí entram aqueles escritos que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, os apócrifos que a gente ouviu falar, que dizem exatamente isso aí, que José nunca tocou nela, e que até suspeita que Jesus tinha irmãos por causa daquele ponto: Jesus tem irmãos, não tenha nada de irmãos. O Tiago, que se apresenta como irmão de Jesus, talvez fosse um primo, talvez fosse um sobrinho, meu sobrinho não, mas um primo, um parente próximo, que eles não têm os adjetivos para a língua, né? Eles têm uma língua muito, muito pobre em adjetivos. Eles não tinham nem vogal. A língua hebraica nem vogal tem. Veja que língua estranha. E então, aí esses apócrifos mergulham. Os apócrifos, que são coisas que não são sustentáveis, ainda assim sustentam a virgindade eterna de Maria. E dizem que se Jesus teve mais filhos, se Jesus tinha irmãos, ela não teve filhos, que estes seriam filhos de José de um primeiro casamento. José era bem mais velho que ela, então ficou viúvo, e ele tinha alguns filhos. Isso eles comentam. A gente não sabe, são apócrifos, mas mesmo os apócrifos, mesmo escritos que não são embasados, que não se consegue distinguir até onde vai a veracidade disso, né? Não é prova documental, não existe prova documental, mesmo eles defendem essa virgindade eterna de Maria, de antes e depois do nascimento de Jesus, sempre Virgem Maria. E ainda dizem que José já sabia que ela ia ficar virgem, talvez aí tenha sido um espanto quando viu ela grávida, né? Porque tem assim outro apócrifo que Joaquim e Ana a entregaram no templo e a destinaram a Deus. Então ela jamais poderia ser tocada mesmo. E que ela precisaria de um marido, porque naquela época uma pessoa não poderia viver, uma mulher não poderia viver sozinha. Então ela tinha que ter ou irmãos ou um marido para tomar conta, senão era uma entregue à sociedade. Então José entra com esse intuito. Isso a gente vê quando ele no mesmo livro em que os sacerdotes do templo, né, chegam a um consenso que Maria tinha que casar. Mas casar com quem? Quem poderia ser o marido? Esse marido que não vai tocar, esse marido que
vai ter que ser só o marido. Então eles fizeram aquela coisa do bastão, né? Cada um teve um cajado e tal, e por isso o cajado de São José escolhido, que foi o sinal que ele era o escolhido por Deus. Não conhece? Então, eles marcaram um dia, foi assim, eles marcaram, isso num livro, isso, veja só, isso não tem veracidade, né? São histórias contadas, como aquela que eu contei que José, filho, né? O pai de José era irmão gêmeo de Joaquim, que Maria e José eram primos. Também é um outro lado da história, mas que também não se encontra bases sólidas para atestar essa veracidade. E esse caso foi assim, ela vivia no templo, ela já vivia no templo, ela era a única, tirando o sumo sacerdote, acho que mais até que o sumo sacerdote, ela entrava no Santo dos Santos. Mas ela tinha essa frequência de entrar lá. Mesmo o sumo sacerdote, só ele podia entrar lá, ele só podia entrar uma vez no ano. Num dia determinado. Ela entrava direto, porque ela fazia bordados a ouro, ela tinha essa habilidade. E ali ela conversava muito com um anjo, que foi esse anjo que veio, acompanhando e preparando Maria. Assim reza. E um desses anjos que acompanhavam aparece para o sumo sacerdote e fala que estava na hora dela casar, quando ela estava fazendo 12 anos. O que bate com a outra história, que ela perdeu o pai aos 12 anos. O pai, quando ela tinha 12 anos, o São Joaquim faleceu. Então ela sai do templo para tomar conta da mãe e as duas vão para a Galileia, saem de Jerusalém. Porque viúvas não tinham muito pouco dinheiro, que ganhavam dinheiro era São Joaquim. Então eles vão para a Galileia, um lugar mais barato, uma casa mais humilde, e vão viver para lá. Então essa história bate porque eles falam que com 12 anos, o sumo sacerdote fala que tem um casar. Vai casar com quem? Quem é que nós vamos arrumar para Maria casar? Como é que vamos escolher? Então o anjo, num outro encontro com o sumo sacerdote, fala que ele reunisse os homens que estariam livres para casamento na cidade. Reunisse esses homens, e esses homens deveriam vir todos com um bastão ou um cajado na mão. E eles reconheceriam o sinal. Então, conforme eles foram se juntando, foi espalhada a notícia, e no dia que eles apareceram ali perto do templo, e o bastão de São José, o cajado de São José florido, por isso ele tem a imagem daquele cajado com as flores. Assim, essa história, sem uma base comprovada, sem nada documentado. Então, são fatos, a gente não sabe até onde é verdade, até onde não é, mas são os fatos que explicam, muitas vezes explicam muita coisa. Então, dizem que José não era tão pobre assim, José tinha uma situação muito boa, porque o carpinteiro na época, ele era uma pessoa que trabalhava mais para os ricos do que para os pobres. Então ele ganhava um bom dinheiro. Então, nesta primeira história, onde José é o escolhido através do bastão, dizem que ele era um construtor. Já nos fala de carpintaria. Então, ele era um construtor. Mas são fatos que a gente, na pesquisa de mariologia, a gente vai adentrando, a gente vai vendo, mas que já vai sabendo que não existe essa história definitiva, que sabemos de definitivo. Ela foi entregue pelos 5, com 3 anos, para ser educada no templo. Sabemos que São Joaquim tinha uma situação razoável, porque isso era caro, não era qualquer um que poderia ser educado no templo. Mesma coisa se deu com Paulo. Paulo também foi educado no templo. Os pais tinham condição, eram fabricantes de tenda, então tinham algum dinheiro. Mas nessa época, para isso, tinha que se ter alguma posição, uma condição financeira para que essas crianças fossem para o templo e fossem educadas nesse templo, nessa condição. Então, a gente vê verdades, mas até
Agora, qual a verdade que sobrevive? Esta pureza de Maria, essa inocência de Maria. Então, quando a gente vê, o que me atrai em Maria? É essa inocência que a gente percebe nela, esta pureza que a gente percebe nela. Por que ela foi a escolhida e era a única que poderia trazer Jesus ao mundo, o Filho de Deus ao mundo? Porque era pura, porque não conhecia a maldade, porque acreditava em Deus sobre tudo, acima de tudo. Vejam que ela fica grávida, né? Ela começa a gestação de Jesus, e a cidade toda começa a falar, e José se afasta por um tempo, né? Porque ficou deixado ele, mas só que ele não queria declarar isso, ele se afastou justamente para ir em silêncio, para que ninguém falasse que ele tinha medo que ela fosse apedrejada, que ela fosse condenada por prostituição. Isso era tido como prostituição. Então, eles saem em silêncio. Quando se viu Maria com medo de ser morta, de ser condenada, ela atravessou por tudo isso na paz que Deus lhe dava. Por quê? Porque acreditava. É o Filho de Deus que está aqui. E ele não ia colocar esse filho no meu ventre se fosse para me matar. Então eles não vão me matar. Essa é a pureza, o medo de Maria, que a gente não tem. Que a gente sempre fica com medo. Olha, pode ser que me matem, então eu não vou dar sopa por aí, eu vou fugir, eu vou subir, não sei o quê. Antes de qualquer coisa, ela acreditava. Da mesma forma, como eu acho que até já falei, que mãe não iria ao túmulo do filho preparar esse corpo deste filho que estava na sepultura? Que mãe iria? Não se vê Maria tendo xerife embaixo da cruz, quando ele estava morrendo. Não se vê Maria tendo xerife, desmaiando, tendo crise nervosa durante toda a Via Cruz. Vê ela triste, é óbvio, mas não se vê ela no desespero. Por quê? Porque desespero não existia para ela. Lembra que a gente já falou? Desespero é o contrário da esperança, né? E fé é a esperança. Então, Maria não se desesperou em nenhum momento. Talvez estivesse muito triste, não perguntar, que mãe, não fica triste. Mas, e por que ela não foi ao túmulo? Porque ela já sabia que ele não estaria lá. Ele próprio já tinha falado, não só para ela, mas para os discípulos: olha, vão dar cabo do Filho do Homem, vão matar o Filho do Homem, mas em 3 dias eu volto. Ele já tinha falado, e bastou que ele falasse para ela crer. Ela não precisava de provas, não é como a gente. A gente precisa de provas. Aí é onde entra a nossa razão. Quando não existe provas palpáveis, nós vamos buscar provas, e vamos raciocinar, e vamos tentar entender o que está acontecendo. E se eu não entendo, eu não acredito. Né? Como diz o ditado, eu só acredito, Tomé, né? Eu só acredito vendo. Tomé foi assim. Maria não precisava disso. Então, Maria tinha esta pureza, porém, por conta desta fé absoluta em Deus, fé que nós não conseguimos, fé que nós não temos. E por conta dessa fé, e por conta desta entrega, então nós sabemos que ela tem esta virgindade perpétua. Por quê? Porque foi o templo de Deus, o templo de Jesus. E só poderia ser impoluta, e só poderia ser incorruptível. Não há como ela ser mãe, senão ela não poderia ser mãe, como talvez na época nenhuma outra pudesse. Somente ela é única. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o porquê Maria nos atrai. Porque vemos em Maria esse símbolo. Não podemos adorar como um ser divino, mas podemos, né, venerar. É diferente. A Maria tem que ser venerada por conta disso. E aí a Imaculada Conceição, né, que a gente já viu bastante, né, que é essa
esse fato de, por ela ser singular, por ela ser única, ela não poderia ter mancha. Por ali ser gerado o Filho de Deus, ela não poderia vir com pecado. Ela não poderia ser outra que não involuta, como o próprio Jesus fala dela. Incorruptível, como o próprio Jesus coloca. Por quê? Porque é onde ia ser gerado o Filho do Altíssimo. Aquele corpo não podia ser gerado em qualquer útero, como a gente vê muitos falarem por aí. Deus não estava procurando uma barriga no útero, ele estava procurando a mãe para o filho dele. E essa, Maria, bendita entre todas as mulheres. E com tudo isso, ela ainda corre lá para ajudar Isabel, ainda quase 150 quilômetros a pé, com um judeuzinho na barriga, que não era pequeno, Jesus, pelos estudos, principalmente pelo sudário de Turim lá, que é as roupas que cobriam ele todo, presume-se 1,84 m, como todo bom judeu, cara grande. Então ele não foi um bebê pequeno, e ela ainda muito novinha, 14, seus 14 anos. Então ela vai grávida ajudar Isabel, a sua prima. Então ela, qualquer mulher vai falar, não posso perder essa criança. Porque naquela época não tinha carro, não precisava pegar um ônibus. Naquela época a gente ia, eles iam andando. E ela poderia pensar isso, como muitos pensariam, mas ela já sabia que não poderia. Da mesma maneira que ela sabia que Herodes não pegaria o filho. Então, isso diferencia Maria. Então, se a gente quer entender por que ela recebeu esses dogmas, foi por conta disso. E aqui tem uma curiosidade: a Assunção, elevada de corpo e alma. E aí tem mais histórias não comprovadas. A primeira curiosidade foi o Papa Pio XII, que decretou, foi o único dogma decretado por um Papa. O único dogma. Porque havia uma discussão muito grande teológica entre os padres da igreja, que tinha correntes, duas correntes teológicas, vamos dizer assim, que uns diziam que ela morreu e foi para o céu. E outros diziam que não, que ela não poderia morrer, porque ela era a mãe de Jesus, ela fazia parte do projeto da salvação, então que ela foi levada antes de morrer. Então, há aquela história que todos os apóstolos foram trazidos da onde estavam em cima de nuvens na terra. Outra coisa, uns dizem que ela estava em Éfeso, onde tem inclusive visitação lá, casa que ela morou. Outros dizem que ela estava em Jerusalém. Não se sabe ao certo, mas que eles todos foram levados numa nuvem para ver ela no leito de morte. Então, por conta dessa dúvida, Papa Pio XII decreta que ela foi elevada aos céus, e deixou aberto a quem quisesse entender. Ele não determinou se ela já tinha morrido ou se ela ainda estava viva. Ficou aberto para quem quisesse entender como quisesse. Outra curiosidade, no Concílio Vaticano I, que foi em 1870, nesse concílio de 1870, foi determinado, foi dado a todos os papas, que viriam posteriormente, a prerrogativa, que é conhecida e é válida até hoje, como a infalibilidade papal. Essa prerrogativa chama-se infalibilidade papal. Ou seja, o que ele determinar é correto. Isso vale até hoje. Só que isso só foi usado uma vez, em 155 anos, contando até a data de hoje. Foi em 1870, então em 2025, 155 anos, por Pio XII. Só foi usada essa prerrogativa da infalibilidade papal
Quando até João Paulo II fez, né, aquele lema, que eu acho que é um dogma, né, que é o totus tuo, que é um lema do governo, que é todo seu, é um lema do papado dele, todo teu, para Maria. Chama totus tuo. Mas não é um dogma, aquilo é um lema, né, do papado dele. Ele se entregou a Maria, e entregava o papado a Maria. Então, essa assunção de Maria, e aí existe, né? Nessa brincadeira de virem todos, Tomé se atrasou, chegou depois, e por conta dele chegar depois, o que ele falou? A mesma coisa que ele falou antes: eu só acredito vendo. E aí que eles descobriram a assunção dela aos céus, porque foram abrir o caixão de novo para que ele visse. E quando abriram o caixão, só estavam lá as mortalhas. Não é o que Jesus deixou na caverna, só deixou os paninhos lá. Né? E assim ele ficou, mas ele não viu subir, ele não viu o que aconteceu. E aí entra e tem até parece que uma ou duas pinturas dessa assunção de Maria, onde ela joga o cinto dela do céu para Tomé, para ele saber que ela estava lá. Existe uma cidade na Itália chamada Prato, é isso mesmo, Prato. Essa cidade na Itália tem uma igreja, a igreja matriz, ela tem um dia no ano em que eles expõem todas as relíquias que eles têm lá, exposto para o mundo ver. É uma cidade turística lá. E diz que um pedaço desse cinto ainda está lá. Não se sabe. Por conta de Tomé estar nas Índias pregando, e levou o cinto com ele. E lá apareceu uma madeira gigantesca na praia e lá é cheio, né? Tem um outro nome. Mas enfim, tipo o rei ali queria aquela madeira no Porto Palácio e não havia como se carregasse aquela madeira. E Tomé vai lá e enrola esse cinto e consegue levar a madeira até o palácio. Então essa é a história que se conta até hoje em Prato, na Itália, né? Dessa relíquia, que seria um pedaço só, hoje está só um pedaço do cinto de Nossa Senhora. São histórias, né? A gente não dizer a veracidade dessa história, a gente não sabe. A prova documental disso a gente não tem. Então, o Papa Pio XII deixa em aberto, né, se Maria foi assunta aos céus antes ou depois de morrer. Né? Os ortodoxos, a Igreja Oriental, afirmam que ela não morreu. Eles juntam pé junto. Ela não morreu. Ela foi assunta ao céu. Já uma grande parte dos ocidentais achavam que sim, que ela tinha morrido como o filho e ao terceiro dia ressuscitado e levado aos céus, como o filho. Né? E isso ficou como a citação assim, mais plausível. Né? Teria sido assim, porque impoluta não podia morrer, eles falam. Né? Então, nos apócrifos a gente percebe que ela morreu, né? por causa de Tomé e tudo mais que chegou e já tinha fechado o caixão, ou virou velório, morreu de causas naturais, não estava doente, não sofreu. Mas não é essa idade, não? Não se comenta a idade, porque ninguém sabe nem a idade que Maria morreu. Idade é uma coisa complicada, porque o próprio Cristo não tinha 33 anos. A gente suspeita que ele tem entre 37 e 39 anos. Ele tinha quando morreu. Não é suspeita. A variação está aí. Porque isso é documental, tá? Isso é provado no documento. Ele nasceu no reinado de Herodes. E Herodes
Herodes reinou do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo. Agora, ele nasceu no reino de Herodes, eles ainda fugiram de Herodes, então ele não pode ter nascido, dificilmente nasceria no ano que Herodes morreu. Se fosse assim, ele teria 4 a mais, teria 37, mas então a partir daí a dúvida, vai de 37 a 39. Suspeita-se, a grande suspeita é que tenha sido do ano 6, ou seja, ele nasceu 6 anos antes dele mesmo. Conseguiu essa proeza, né? 6 anos mais velho que ele mesmo. O ano 0 é a data da morte? Oi? O ano 0 é a data da morte. Não, nascimento. Porque quando você vê no antes de Cristo, é decrescente. Então, Herodes iniciou o reinado em 37 e vem regredindo, né? Até o ano 4. No ano 4 ele morreu e entrou o Herodes, o filho. Ele era Herodes o Grande e Herodes Antipas. Então, mas a gente exatamente ele não tem, mas se sabe que 33 anos não é. Ele é um pouco mais velho, né? Não iniciou a sua vida pública com 30, né? Iniciou a vida pública provavelmente com seus 33 ou 34, porque a formação dele é muito grande. E aí entram outros apóstolos que já falam que ele teve até monges da Malásia, mulais e tudo mais para aprender. Entre os essênios, onde o primo dele estudou, né, o primo dele era João Batista é essênio, foi educado pelos essênios. Os essênios eram uma sociedade, para quem não sabe, era uma sociedade de monges, né, celibatos, eles não casavam. Então eles educavam, eram muito instruídos, muita cultura, né, escreviam muito, e graças ao que eles escreveram nos achados de Qumran, em 47, ali, aqueles achados do Mar Morto, tinha muita. A gruta era de essênios. Suspeita-se que aqueles jarros, pergaminhos, tudo que estava lá, eles esconderam para não ser destruído, né? Porque eles foram, né, extinguidos. Então, ali eles esconderam o menino que achou, sem querer, brincando na praia ali, no Mar Morto, e jogando pedra, e jogou pedra no mocheiro, e ali abriu um buraco, e começou a desabar tudo lá para dentro, chamou o pai, chamou isso, chamou aquilo, e foram ver e acharam. Isso foi em 1947, 2 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. São já achados de Qumran, que já botou até judeu de saia justa. Deixou muito judeu de saia justa, porque ali foi encontrado escritos, né, que foi assim. Por exemplo, nossa Bíblia católica, ela tem Eclesiastes e tem Eclesiástico. A Bíblia dos evangélicos não tem. Por quê? Porque eles copiaram, né? Lutero traduziu a Bíblia Septuaginta, a Bíblia dos 70 lá. E nessa Bíblia não tem. Por que não tem? Porque quando eles fecharam o cânon, quando os judeus fecharam o cânon, ou seja, que o Tanakh foi fechado, o Tanakh é a Bíblia deles, não é Torá. Torá é um dos livros. O Torá seria o nosso Pentateuco. Os 5 primeiros livros nossos é a Torá deles. Eles estipularam que tudo que para entrar na Bíblia deles, na Septuaginta, tinha que ser escrito em hebraico e tinha que ser escrito dentro de Israel. Se assim não fosse, não entrava. Podia ser escrito em hebraico, mas foi escrito fora de Israel, não serviu. E isso aconteceu com o Eclesiástico. Eclesiástico, quem escreveu foi Jesus ben Sirach. Por isso, em algumas traduções, ele não está com o Eclesiástico, ele está com Siracida. Porque ele é de Jesus ben Sirach, ele é o autor. E com o exílio para a Babilônia, o neto dele traduziu para o grego e postou.
como se fosse nova, ele começou a divulgar isso aí. E todo mundo achou maravilhoso. De fato, o Eclesiastes é muito bonito, é um dos livros muito sapienciais, né? Ele está entre os sapienciais, livros de sabedoria mesmo. E todo mundo achou muito bonito, mas eles não aceitaram por conta disso. Foi escrito em grego e o neto tinha, e o neto levou os escritos do avô junto com ele e traduziu. Então foi escrito sim em hebraico, foi escrito sim em Israel, mas não se achavam os originais. O neto morreu e isso começou a aparecer. O neto já tinha morrido, não se achavam originais. Quando aconteceu a descoberta dos escritos de Qumran, estava lá no Eclesiastes todinho em hebraico, que Jesus Ben-Sirach era sempre também. Assim, viveu com os essênios, aprendeu com os essênios. Não era monge, né? Não era celibatário, mas foi educado pelos essênios. Então, esses escritos estavam lá. Então, jogou eles numa saia justa, porque eles deixaram. Tanto é que é chamado de Deuterocanônico, né? Foi canônico porque é santo, né? E Deuterocanônico depois. Então, ou seja, postumamente foi considerado sagrado, mas não está na Tanakh. Né? Por isso que é Tanakh, é TNK. O A foi colocado só para dar rima. Né? Então, voltando a Maria, e Maria é prevista em vários livros. Né? Então, Deus, quando escolheu Maria, talvez a tenha escolhido mesmo antes do ventre de Santa Ana, Dona Ana, né? Então Dona Ana, a Santa Ana virou depois, mas tenha escolhido antes do ventre, né? Como o próprio Isaías fala, né? Eu nem tinha nome, eu nem estava no ventre de minha mãe e tu já tinhas me escolhido. Durante os escritos de Isaías está isso. E assim eu acredito que tenha sido com Maria. Mas só que de uma maneira um pouco mais complexa, porque eu acho que Maria já vem escolhida de muito antes do tempo. Assim como a discussão, né, entre a corte celestial, né, existia já uma discussão antes do mundo ser criado, dessa apego na humanidade, já sabiam de tudo. Né? Então, e já havia essa discussão, né, sobre a perdição da humanidade. Cristo já se colocou à disposição, Jesus, nessa época, já se colocou à disposição para vir, apesar do outro que ia vir, né, o outro falou, eu vou e trago todos para você, de joelho. Né, mas Deus não queria isso. E a mão de Cristo tem uns escritos de João que falam isso, apócrifos, mas de João mesmo, que falam isso, que houve essa reunião celeste e Cristo então falou, dá-me um corpo e eu vou lá e trago eles para ti. Trago todos, pelo amor. Né? Então, Maria, eu acredito que já tenha sido preparada aí, já tenha sido vista aí. Né? Coisa que a gente fica descrente, mas acho que tem muita coisa, né? Você fez uma maravilha para mim e mandar para você. Jesus. E isso aí são histórias, né, que vem e muita coisa não aparece, muita coisa não foi divulgada, muita coisa está segura e não é divulgada. Né? Já existe, que lá no Vaticano tem Evangelho até de Jesus. Ele próprio deixou um Evangelho. A gente não sabe. Então vemos, para a gente finalizar, que Maria, na realidade, ela é a prova da humanidade de Deus. Então, quando a gente olha Maria, você pode contemplar a humanidade desse Deus, desse nosso Deus.
ser humano. Quando todos querem ser Deus, ele quer ser humano. Para nos entender. Isso é amor. Isso é o que chamamos do sumo bem. Né? Ele quis, Jesus, existe até uma palavra grega para isso, chama-se kenosis. Teve que se despir daquilo que ele era para ele poder encarnar no ser humano. Um corpo humano. Teve que deixar muito, porque não caberia. E isso foi uma prova de humildade. Ele não também felicidade sabe de qualquer corpo que ele traz. Maria, e que fique claro, muita gente acaba endeusando Maria. Maria, ela não é uma deusa. Maria não está no centro da nossa fé. Maria não é o centro da nossa fé, porém ela está no centro da nossa fé. Essa é a diferença. Porque ela faz parte desse projeto salvífico de Deus. Sem ela, não aconteceria. Não havia mulher preparada para receber o Filho do Altíssimo. Não havia. Então, Maria veio preparada. Por isso o templo do Espírito Santo. Né? Por isso a gente tem que vê-la como o templo do Espírito Santo. O lugar onde o mistério de Deus se fez presente. Porque ali se gerou o Filho. Ali se gerou o Verbo encarnado. Como? Nem ela viu. Como esse milagre? E aí tem gente também que fala por aí, ideologias bem recentes, viu? Ideologias bem modernas que dizem que Jesus é filho de José e filho de Maria. Concepção natural. Né? Que ele atingiu a divindade. Alcançou a divindade. Né? Não tinha uma divindade, ele alcançou a divindade, mas ele veio de maneira natural. A gente não tem que estudar isso. Como toda prova nos remete a este ser magnífico que foi ele. Essa é algo que a gente não consegue conceber. Porque Jesus, assim como Maria, a gente não consegue conceber. Você não vai conseguir entender Jesus. Você vai conseguir perceber Jesus. Mas entender Jesus não. Entender o que Maria viu, o que Maria via. A gente não vai conseguir ver nunca. Só para a gente ter uma noção do que Maria devia ver, olha quando ela chega para Isabel e olha a saudação dela para Isabel, o Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas. Assumindo aquilo que ela sabia que não ia ser fácil. Que ela sabia que ia dar trabalho, que ia tirar lágrimas dela. Que ela ia sofrer junto. Mas ainda assim ela aceitou. E o Senhor fez em mim maravilhas. Por isso ela era serva. Por isso, eu até comentei semana passada, na maioria das traduções, não é serva, é escrava. Escrava do Senhor. Né? Mudou um pouquinho por causa de conotações, né? O politicamente correto. Mas é escravo. E ser, como eu já falei semana passada, para quem não estava, ser escravo para uma pessoa pobre, naquele tempo, era uma maravilha. Era o melhor que podia acontecer. Porque ele tinha um Senhor que cuidava dele. E se ele ficasse aleijado ou paralítico, esse Senhor cuidaria dele por todo o tempo. A cada 7 anos ele tinha o direito de ser liberto. Se ele fosse escravo por dívidas, por alguma coisa. Só que não lhe faltava nada. Nunca faltou nada para um servo ou um escravo naquela época. Ele era escravo, mas não é essa escravidão que a gente conheceu, feita por homens mais modernos, um pouco, 1.500 anos mais jovens, 1.300 anos mais jovens, que a gente vê que o tempo passou e essa selvageria aumentou. Né? Então hoje está pior, hoje está
Que escravidão somos? A qual escravidão? O ser humano gosta de ser escravo. A grande verdade é essa. Olha lá Moisés, retira todo aquele povo que era escravo no Egito e traz para a terra com fome, leite e mel. Quando eles chegam na terra com fome, leite e mel, o que eles queriam? Um rei. Primeiro um juiz, né? Foi a época do juiz, mas depois o reinado. Eles queriam alguém, sempre quiseram alguém para comandar, que liderasse. Espera, o povo sempre esperou isso. Então, porque muitos motivos, talvez o mais importante seja o motivo que eu lavo minhas mãos. Ele está no poder, ele decidiu e faz. Eu não tenho que me preocupar. A gente gosta disso. Né? Por isso a gente vive nesse mundo caótico. A gente viu acontecendo muita coisa. A gente vê muitas vezes aí, ó, o Greenpeace, né? Lá fazendo boicote, cercando navios petroleiros que estão lá estabelecendo plataformas para exploração de petróleo em alto mar, no Alasca, na Sibéria. Então está lá o Greenpeace, meia dúzia de pessoas. Mas a gente reclama do que estão fazendo dessa mudança climática. Mas onde está a nossa luta? Eles que lutam. Né? Então, a humanidade em si, ela é dependente de alguém, sempre quis ser dependente de alguém. Né? Então, e outros que se aproveitam disso, né? Como vem se aproveitando até hoje. Se a gente acha que não tem escravidão hoje, está todo mundo enganado. A escravidão é continua. Né? Somos escravos de sistema, de leis, de um monte de coisas aí que não vale a pena a gente entrar no assunto, que não é essa a finalidade da gente aqui. Então, eu quero encerrar dizendo que o Verbo, né, se fez carne e a salvação nos foi dada no coração de uma família. Essa família de Nazaré. Né? E se alguém tem uma dúvida que ela não é a mãe de Deus, né? A maternidade divina, é só olhar para a saudação de Isabel para ela. Isabel se cantar ali. Já deixa clara: bendita tu és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que eu fiz para merecer a visita da mãe do meu Salvador. Isso é fé. Isso é reconhecer, né, este Deus a caminho daqui, esse Deus que se despojou de tanta coisa, esse Deus que precisou de Maria para carregá-lo, para amamentá-lo, para alimentá-lo, para que ele se desenvolvesse no seu dentro. Né? Se aqueles que ele tocava eram curados, eram salvos, imagine o seio que o alimentou, as mãos que o carregaram, né? Que trocaram as fraldas dele, que deve ter usado fraldas. Não nasceu sabendo usar o vaso. Ela é inteligente, mas não nasceu sabendo usar o vaso. Então ela trocou muita fralda, ela encaminhou este Jesus, carregou esse Jesus no colo, sofreu junto desse Jesus, acompanhou esse Jesus a vida inteira. Essa foi Maria. Então, quando a gente cultua Maria neste mês de Maria, né, não seja esse mês de Maria, seja todos os dias o dia de Maria, principalmente o dia de Maria em Nazaré. Tomás e a Sônia prepararam, conseguiram? Vamos cantar uma música para a gente. Conta a história da música, Sônia. Então, essa foi minha nora, Sabrina, fez a letra. Aí meu filho colocou a melodia. Né? Daí a gente se apresentaram no festival no Tempo do Jovem, lá em Suzano, e eles ganharam o primeiro lugar com essa música. Acho que a primeira semana ela não vai.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que
Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. Volva para nós o seu rosto e nos dê hoje e sempre a sua paz. Amém. Pela intercessão de Maria Santíssima, concebida sem pecado, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.